Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu. Teus milagres também são tão grandes como tu. Não há... Meus irmãos e amigos, eu quero nos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que quem vos fala é o pastor Márcio Brito, sou pastor local da Igreja Unida de Cocos e também superintendente desta região, servo do Senhor. Eu quero falar nesta noite um assunto que tem me trazido bastante vontade de esclarecer a igreja, tem queimado em meu coração. Vamos falar sobre ética no culto e posteriormente falaremos sobre ética cristã. Antes desta pandemia, nós já tínhamos iniciado esse estudo aqui em nossa igreja e já tínhamos trazido um breve esclarecimento para tratar sobre essa questão bastante delicada em nossos dias. Eu não tenho dúvida que sempre foi um problema a ser tratado na casa do Senhor, por observar as mensagens, as palavras do apóstolo Paulo, falando sobre a igreja de Corinto, a respeito de ordem, de organização. Então, trazendo para os dias atuais, eu vejo que é um momento também de tratarmos isso. Muitas pessoas a quem eu tenho dialogado, conversado pelas transmissões das lives, amigos que eu converso via telefone e amigos também que conversamos aqui pessoalmente, têm nos falado muito a respeito sobre uma igreja pós-pandemia. Então eu vejo que o tema é oportuno, o tema é importante, o tema nos faz também refletir a respeito de como a igreja voltará às suas atividades normais. E eu quero me basear, dar início, melhor dizendo, no versículo que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo de número 40, 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 40, que diz assim: mas faça-se tudo com decência e ordem. Muito bem, vamos supor que eu fosse dar um presente a Deus. Se eu decidisse dar um presente a Deus, que tipo de presente Deus gostaria de ganhar da sua igreja? Na sua concepção, qual o tipo de presente que Deus gostaria de ganhar da sua igreja? Bom, sem dúvida nenhuma, o maior presente que podemos dar a Deus é o nosso culto. Para Deus não existe maior expectativa do que a hora do culto, pois assim como em toda festa de aniversário, quer ver e abrir o presente todo aniversariante, ele quer receber o presente e ele também quer abrir os presentes. Vamos pensar
por esta lógica, que o culto ao Senhor é um momento de festa. O culto ao Senhor é um momento de celebração. Sendo assim, se o culto ao Senhor é um momento de celebração, um momento de festa, eu venho ao Senhor supostamente para dar um presente a Ele. E Deus, eu não tenho dúvida que a sua expectativa é de receber esse presente. Ele então irá abrir os presentes que ele ganhou. Se isso de fato é verdade, e nós vamos seguir essa linha, imagine você se no momento em que Deus fosse abrir esse presente, ele ficasse decepcionado com o tipo do presente. E normalmente quem está dando o presente entrega ao aniversariante ou o homenageado e diz algumas palavras bastante conhecidas nossas, né? Espero que você goste. Eu espero que você goste desse presente. Já pensou você entregando ao Senhor um presente de culto a Ele, e Deus, como homenageado do dia, olhasse para aquele presente e reprovasse aquele presente? A Bíblia nos fala, no livro do Gênesis, que Caim e Abel foram dar um presente a Deus, decidiram dar um presente a Deus. E aí a Bíblia nos traz uma revelação de alguém que está recebendo um presente, está sendo homenageado, está recebendo algo do homem, e diz exatamente assim, que Deus, Ele gostou, aprovou a oferta de Abel, mas Ele não aprovou a oferta de Caim. Sabemos a história. Depois Caim fica enfurecido, entristecido, com um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, um sentimento que também não aprovou a Deus, e Caim mata Abel. Lembra da história? Essa história começou exatamente por conta de um presente, de uma entrega. Partindo desse princípio, eu vejo então que o melhor presente que a gente pode dar ao Senhor é um culto de verdade, um culto de gratidão, um culto de agradecimento, um culto de verdade. Existem pessoas que julgam desnecessário estar na igreja para cultuar ao Senhor. Dizem ser possível fazer isso em casa. Afinal de contas, acabam pecando na igreja mais do que em casa. E nós já estamos há um pouco mais de 40 dias nas nossas casas. Já estamos indo para o segundo mês. Nós, pastores, ainda estamos fazendo as nossas transmissões da igreja. Outros se permitem fazer nas suas casas, outros decidiram fazer nos seus escritórios. Ou seja, ainda estamos de uma forma ou de outra trazendo ao Senhor um culto e alimentando a igreja, seja isso feito diariamente, seja feito semanalmente, mas estamos fazendo. A pergunta que eu faço nesta noite a você é exatamente esta: será que hoje você falaria a mesma coisa? Que você conseguiria servir a Deus em casa? Eu me lembro, na primeira entrevista que nós fizemos com um debate com o pastor Leonardo Meia, o nosso presidente, e ele disse o seguinte: pastor, eu estou preocupado com a volta, porque muitos não voltarão tão fervorosos como saíram. Ou seja, será que de fato a igreja ela vai continuar pensando que é possível servir a Deus em casa? Meus irmãos, com toda franqueza eu falo isso. Hoje,
mais do que nunca, chegamos à seguinte conclusão: é quase impossível servir a Deus em casa. Oramos? Sim. Jejuamos? Sim. Cantamos? Sim. Mas ainda falta algo que é primordial, estabelecido por Deus, é a nossa comunhão. O que chamamos de koinonia. O que é isto, pastor? É os dois estarem com o mesmo propósito, ambos, um conjunto de pessoas, ter o mesmo objetivo de cultuar ao Senhor. É exatamente isso que Jesus disse na sua palavra: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali eu estarei. Ou seja, essa concordância nos traz fervor no culto ao Senhor. Ou seja, baseado nisso, eu vejo que Deus estabeleceu para a sua igreja uma forma, Deus estabeleceu um modelo de culto e uma ordem, porque o tema é esse: ética no culto. Deus estabeleceu para o seu povo uma forma de cultuar a Deus. E que forma é essa? É a adoração ao Senhor. Uma palavra grega que significa latreia, que significa, no nosso linguajar, no seu significado, adoração, culto, e também pode ser empregada como serviço. Ou seja, quando eu estou na presença do Senhor, eu estou adorando, eu estou cultuando e eu estou servindo, eu estou prestando um serviço a Ele, por meio da adoração e por meio do serviço. Se nós olharmos o Pentateuco, existe cerca de 12 festas em homenagem a Deus: primícias, Pentecostes, Cabanas, Páscoa, Jubileu, entre outras. Essas festas, elas foram estabelecidas por Deus para cultuarmos a Deus. Queridos irmãos, no Novo Testamento, nós também encontramos Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo 13 e o versículo de número 10, diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Quem estava ensinando? Jesus. Aonde? Na sinagoga, um modelo de igreja atual. Eu percebo que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nem Deus e nem Jesus, como uma única pessoa, eles não abriram mão de ter um culto a Deus em um lugar específico. O Espírito Santo, o atual agente de Deus nesse tempo, não abre mão de termos um culto ao Senhor em um lugar específico para adorar a Ele. As sinagogas eram um lugar onde os judeus prestavam culto a Deus de Israel. Com a chegada de Jesus, nasce o cristianismo, onde os seus primeiros dias, devido à perseguição de Roma, os cultos eram domésticos. Ou seja, o momento atual também nos leva a cultos domésticos. O tempo vai se repetindo, as situações vão se repetindo, mas o modelo estabelecido por Deus também vão se repetindo. Observe bem, no início da perseguição de Roma, os cultos eram domésticos. Porém, quando Constantino assume o império, ele concede que a igreja possa ter templos para cultuar ao Senhor, e por meio de um período de tempo, o cristianismo foi a religião oficial do Império Romano. Eu vejo que esse tempo é um tempo que vai passar.
Esse período de pandemia é um tempo que vai passar. Logo, se esse tempo vai passar, eu não posso então entrar nesta comodidade que estou vivendo agora. Me permita lhe dizer algo muito importante. O ser humano, ele tem a facilidade de se adaptar em qualquer ambiente. Algum tempo atrás, ambiente em situação. Algum tempo atrás, eu fui ao dentista e eu fiz um implante, 2 implantes. E na hora que eu estava colocando o implante, o dentista, ele usou uma palavra que me fez refletir no momento da igreja e nos momentos que a gente passa como ser humano. Ele disse assim: está diferente, não está, pastor? E eu disse para ele: sim, doutor, está diferente. Logo depois que ele colocou o implante, e ele falou assim para mim assim: daqui a alguns dias você vai estar totalmente acostumado. Observe isso aqui. Não podemos ficar acostumado com esse tempo. Estamos vivendo um tempo que é necessário. Estamos vivendo um tempo que é importante. É uma questão de saúde pública. Mas não podemos achar que isto é normal. Quando tudo isso passar, eu quero deixar aqui alguns exemplos, modelos, alguns tópicos muito importantes que você tirar como lição para a sua vida daqui a algum tempo. Baseado nesse contexto de culto estabelecido por Deus, a igreja atual não vive um outro tempo. Ela vive também o tempo de cultuar ao Senhor. Para tanto, precisamos entender o que é ética no culto. E foi o que o apóstolo Paulo disse na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 40. É necessário ter em todo tempo, é necessário ter decência e ordem. Vamos lá. Dentro de uma ética no culto. Obviamente, quando prestamos um culto a Deus, eu estou servindo ao Senhor. Se nós olharmos os quesitos bíblicos para isso, eu preciso entender que o culto nada mais é do que um serviço a Deus. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é: o serviço que eu e você estamos prestando a Deus está de boa qualidade ou de má qualidade? Primeiro tópico: qual o horário que você costuma chegar no culto? Segundo, qual é o período do culto que você consegue ficar em serviço, em prestação de adoração a Ele? Por exemplo, quando o louvor ele está sendo entoado, o momento de adoração, aonde você está nesse momento? Sentado, de pé, o seu coração está inclinado para tal, ou você está em um outro ambiente? Eu estou pontuando algumas coisas. Outro tópico: no momento da palavra, será que 2 ou 3 dias depois, você consegue lembrar da mensagem que foi ministrada no culto? Responda para você mesmo. Tem mensagens que a gente lembra a semana toda, mas tem mensagens que a gente não lembra nem no final do culto. Já teve momentos que eu perguntei para ovelhas, membros, qual a mensagem que foi pregada. Hoje, pós término do culto, qual foi a mensagem? E a pessoa não sabe qual foi o texto que foi lido, qual foi a mensagem que foi pregada, qual foi o desenrolar do texto, qual foi o conteúdo da palavra,
não sabem. Então, baseado nisso, eu quero deixar essa pergunta a você: qual é o tipo de serviço que estamos prestando ao Senhor? A Bíblia nos deixa alguns critérios para que Deus receba o nosso culto. A Bíblia tem critérios, e nós, pela nossa capacidade, não temos condição de dar a Ele, mas se observarmos a palavra e decidirmos obedecer a palavra, através do Espírito Santo, nós vamos conseguir dar um culto ao Senhor. No culto, o homem ou a mulher acha a razão da sua existência. É no culto. No culto, nós encontramos as instituições dadas por Deus de como agradar a Ele. Vamos observar o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 11 e versículo de número 36. Romanos capítulo 11 e versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se o culto é para ele, não importa quem está pregando. Se o culto é para ele, não importa quem está cantando. A forma de louvor e o momento da palavra é o momento que eu estou prestando um serviço ao Senhor. Deus deixa algumas coisas muito claras como eu devo dar um culto ao Senhor. Por fim, eu quero aqui deixar 3 critérios para que eu possa entregar um culto ao Senhor e Ele possa receber esse culto dado por mim. 3 critérios. O primeiro, amor integral. Segundo, mentalidade integral. E terceiro, serviço eficaz. O que é o amor integral? É o amor por inteiro. É quando eu me entrego de verdade. Isto é amor integral. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo 22 e o verso 37, nos diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amor integral. Se não tivermos um amor integral, por inteiro, em estar na casa de Deus, a casa de Deus se tornará um lugar chato, rotineiro. A casa de Deus tornará um lugar onde eu não tenho vontade de estar. Mas se eu tenho amor integral ao Senhor, eu vou fazer tudo o que lhe agrada. Vou prestar o culto a Ele, desde o início do culto até o término do culto. O meu culto ao Senhor não se dará quando alguém que eu goste vai falar, mas se dará no momento em que eu decidir a dar um culto ao Senhor. O meu amor vai estar totalmente envolvido para dar um culto a Ele. Outra coisa que me chama a atenção é quando eu decido dividir Deus com qualquer outra coisa. Quando o amor é dividido, eu estou servindo ao Senhor, mas eu continuo sem abrir mão daquelas velhas práticas. Eu não consigo abrir mão do velho homem. Eu não consigo abrir mão de coisas que me afastam de Deus. E eu não quero aqui citar nada de forma específica, porque se eu falar algo específico,
talvez eu me tornaria tendencioso. Então, de uma forma ética e equilibrada, eu quero apenas me remeter a uma vida nova. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não posso dividir Deus com nada. Eu preciso decidir ter um amor por inteiro. Segundo ponto, mentalidade integrada. O que é isso? É a dinóia, é a capacidade de pensar religiosamente, ou seja, devemos amar a Deus com entendimento pleno. Olha o que o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos, capítulo de número 12, o versículo é o versículo 1 e o versículo de número 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento. Muitas pessoas chegam no culto e falam: Senhor, me dá um culto abençoado. Deus não dá culto abençoado. Nós que entregamos um culto ao Senhor. Ele que recebe o culto que estamos entregando a Ele. E a sua glória desce, a sua Shekinah desce, o seu amor é envolvido, a graça é derramada, a plenitude de Deus é sentida através de uma decisão, quando nós decidimos dar um culto racional a Ele. O que é um culto racional? É um culto com entendimento. Quando eu decido dar um culto a Ele com entendimento, eu entendo a hora de começar, eu entendo a hora de terminar, eu entendo a ordem do culto. Por que eu preciso beber água o culto inteiro? Eu ouvi uma frase um dia, melhor dizendo, eu li uma frase um dia em uma das redes sociais que falava o seguinte: se crente bebesse água de verdade, se bebesse água como se tivesse com sede mesmo, nenhum crente teria dor nos rins, teria problema nos rins, de tanta água que toma. Já percebeu que a gente fica o dia inteiro sem beber água, mas quando a gente chega no culto dá uma sede? Por exemplo, agora mesmo eu vou tomar água, né? Mas eu estou falando, eu estou ministrando. Então, quando você pega um orador, um pregador, que precisa tomar água, a sua boca vai secando, então ele precisa tomar um pouco de água, é entendível. Mas como alguém que acabou de chegar na igreja já quer tomar água, já quer ir ao banheiro, a não ser que seja alguém que tenha algum problema específico, uma continência urinária, que precisa ir no banheiro direto, está tomando algum medicamento, que precisa ele ir ao banheiro direto, ou beber água direto, ou seja, raciocínio. Há casos e casos. Então, essa mentalidade integrada é a capacidade de pensar religiosamente. O que eu estou fazendo? É eu decidir amar a Deus com entendimento pleno. E se a gente tiver isso na nossa mente, nós vamos prestar um culto ao Senhor com a representação que Ele tem para nós, com a importância da adoração. Quando eu entendo isso, eu dou ao Senhor aquilo que lhe é devido.
Eu amo a Deus com todo o meu entendimento. E por fim, eu tenho uma mudança de mente, uma metanoia, uma transformação de mente. O meu culto começa com o meu entendimento, desce para o meu coração e corporeamente eu presto a Deus um culto. Por último, serviço eficaz. Devemos entender que fomos chamados para servir a Deus. Cada cristão tem a sua parte de serviço. A importância no corpo em nenhum momento é diminuída a mão, pelos pés, a cabeça, pelo outro membro do corpo. Não, somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, quando um faz alguma coisa ao Senhor, como prestação de serviço eficaz, adoração a Ele, Deus, Ele recebe. Ou seja, quando estamos na igreja, cultuando a Deus e comprimindo aquilo que é proposto fazer, estamos servindo a Deus em auxílio dos irmãos e da igreja, como corpo de Cristo, para glorificar a Ele. Por exemplo, Jesus, Ele estava em um lugar com seus discípulos e Ele tomou uma decisão de lavar os pés dos discípulos. Por que Jesus tomou essa decisão? Ele tomou essa decisão porque no meio do seu colegiado, ninguém queria lavar os pés. Ninguém queria prestar esse serviço de lavar os pés um do outro. O anfitrião da casa não se prestou para isso. Não colocou um mordomo para fazer isso, provavelmente pela sua condição financeira. Isso é um costume judaico. Mas Jesus, Ele se prontificou a lavar os pés dos seus discípulos. Na caminhada cristã, nós sujamos os nossos pés. A estrada faz a gente sujar os nossos pés. É necessário a gente lavar os pés uns dos outros, com aconselhamento, com ajuda, termos compaixão um do outro. Às vezes, queridos, o nosso irmão, ele se torna um pouco cansado na viagem, e não é pesado para nós levarmos o nosso irmão. E quando a gente leva o nosso irmão, nós estamos servindo a Deus, ajudando ao próximo. Fique com essa palavra. Eu quero deixar algumas perguntas, e essas perguntas você vai ter a resposta para você mesmo. Primeira pergunta: será que estamos cultuando a Deus de maneira certa? Será? Responda para você mesmo. Segundo, estamos reverenciando a presença de Deus? Os nossos cultos têm feito isso? Terceiro, estamos entrando sem pressa para cultuar a Deus? Quarto, estamos vindo para adorar em espírito e em verdade? Quinto, Deus está respondendo os nossos cultos? Sexta e penúltima pergunta: o que é igreja para você? E finalizo com a última pergunta: quantas vezes na semana você vem à igreja? Quando essa pandemia acabar, será que você vai ser o mesmo cristão? Ou você vai querer mudar? Ou você pretende entregar a Deus algo de valor? E eu não estou falando de dinheiro, valor humano, prestação de culto a Deus. Fique com isso no seu coração. Há um versículo que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 25, que diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas admoestamo-nos uns aos outros,
e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Oremos. Bendito Deus e Pai, que essa palavra, que esse estudo possa alcançar vidas e coração, que o Senhor possa fazer em nós, permitido por nós, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, que os nossos cultos, ó Deus, possam ser cultos racionais, que possamos ter ética no culto, entendimento do que é o culto. É o que nós pedimos nesta hora. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe e guarde a tua família. Em nome de Jesus.